Do ponto de vista da existência e do caminho dentro da filosofia metassimbólica, é preciso que a gente entenda que há uma relação muito grande entre o paradigma que define a existência no mundo atual, na forma como nós existimos, não só no sentido do mundo para o indivíduo, ou seja, do mundo para a identidade individual, mas também da identidade para o mundo. Então, se por um lado a identidade é definida como função do paradigma que é vigente, isso através do colapso do ser na existência dentro de um determinado espaço paradigmático que é definido pela família e que é passado para a criança através da linguagem, essa incorporação dos valores do paradigma, não só dos valores, mas das contradições do paradigma, são utilizadas por esse ser, por essa identidade que nos compõe, que nos define durante toda a vida. É praticamente um conjunto de lentes que nós utilizamos para processar os eventos das nossas vidas, tomar as decisões, seguir o que nós chamamos de nossos caminhos. Mas é preciso entender que a existência paradigmática na dimensão do humano, que é uma experiência coletiva definida pela linguagem, essa é uma experiência bastante recente dentro da existência da vida no planeta, que são bilhões de anos, e especificamente também da linha que trouxe até a nossa existência. A gente está falando desde o Homo habilis, Homo erectus, até o Homo sapiens, que somos nós. Então, dentro dessa linha que passa aí por mais de 1 milhão de anos, a experiência da linguagem que define a existência paradigmática foi evoluindo de uma forma muito lenta até se tornar madura há cerca de 13, 14 mil anos, quando se inicia o atual ciclo civilizatório. E a estruturação paradigmática, e não poderia ser de outra forma, porque a própria ancestralidade do processo que trouxe até a existência do Homo sapiens é uma ancestralidade que tem um período, desde que nós nos separamos dos nossos primos, os chimpanzés, de cerca de 7 milhões de anos, né, com diversos braços que foram sendo vencidos até que sobrasse hoje no planeta essa única espécie derivada desse desenvolvimento específico, que é o Homo sapiens, mas já foram vários que, inclusive, foram contemporâneos. Então, se considerarmos esse ciclo de algo em até 1 milhão de anos atrás, vis-à-vis com 7 milhões, nós temos que considerar que, do período anterior, que é o período que nos definiu como seres existentes nesse planeta, nós trouxemos para a existência paradigmática uma grande parte, ou seja, a existência na dimensão paradigmática, especialmente dentro do paradigma vigente nos últimos 13 mil anos, em termos fundamentais, ele tem uma influência decisiva do passado, dos milhões e milhões de anos anteriores. E a gente vai estudar isso mais à frente no que a filosofia metassimbólica chama de CIA, codificação informacional ancestral. Essa codificação, essa herança ancestral, ela é incorporada na dimensão do paradigma. E como eu já havia colocado, o nosso objetivo dentro da filosofia metassimbólica é uma revolução de fundamento. E nesse sentido, ela ataca o paradigma e ataca a identidade de cada um de nós, na medida em que, por exemplo, uma das forças que se manteve à sombra dentro do paradigma atual, que define a nossa vida a nível de identidade e, portanto, de exercício da própria vida, é a sexualidade. A sexualidade se manteve à sombra por razões muito claras, porque, como força dinâmica de caráter social, ela tem poder de destruir a ordem. E qual ordem? A nova ordem paradigmática, porque a forma como nós existimos hoje é muito distinta em termos de dinâmica da forma que nós existíamos há milhões de anos atrás. Portanto, a manutenção dessa sombra no nível do paradigma
com toda a moral, com a igreja, com toda a repressão da sexualidade, ela também se incorpora na identidade, ela também está incorporada na identidade, e, no entanto, o ser e não a identidade, porque na identidade a sexualidade é uma sombra, mas no ser ela se mantém presente, como energia, como força vital, necessariamente porque o projeto do universo suplanta o processo paradigmático. Então, a história da civilização nos últimos 13.000 anos é uma luta nesse sentido contra essa sombra que assombra o paradigma. E a partir do momento em que isso está na identidade, ela assombra os seres individuais na dimensão das suas relações sociais. E essa é a grande contradição que se retroalimenta, ou seja, a ordem que nós pretendemos superar é a mesma ordem que é ameaçada pelas energias que estão à nossa sombra, do nível da sexualidade, no nível da sexualidade. Então, é uma equação contraditória sem solução. E a filosofia metassimbólica é justamente, por isso ela é uma proposta paradigmática de superação do atual estágio de existência humana para um novo patamar. E qual é a diferença do patamar? É que nós entendemos as forças ancestrais, incorporamos as energias, tiramos o que tem na sombra e trazemos todo esse processo para nível de consciência num estágio superior, que é o patamar de consciência metassimbólica, que é a superação do estado simbólico atual, do paradigma atual, que ainda é a infância dessa nova dimensão que a gente vive. Então, enquanto que essa contradição na relação com a sombra da sexualidade não tem solução dentro do paradigma, apenas arranjos aqui e ali que tentam superar essa contradição é concretamente superada na proposta apresentada pela filosofia metassimbólica.